Aqui é o professor Micamática e estou trazendo para você uma super revisão de plano cartesiano. Mas antes que tudo é o que? Olha o pipoco do trovão! Plano cartesiano. Antes que tudo, pessoal, não esquece de curtir aí nossa página, beleza? Micamática. Então vamos lá, pessoal, O plano cartesiano, ele é composto por dois segmentos de reta, todos dois segmentos numerados, né? Então eu tenho um segmento na horizontal e um segmento na vertical, e esses segmentos eles são numerados conforme é visto aqui na figura. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? À direita desse segmento horizontal eu tenho os números positivos, e aqui eu tenho 0, que é conhecido como a origem, e desse lado esquerdo eu tenho os seus números negativos, -1, -2, -3, -4, -5, e assim sucessivamente. Então eu tenho os seus números negativos. Na vertical, eu tenho também superior à origem, acima da origem eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu tenho os números positivos, e abaixo da origem eu tenho os números negativos. Isso aqui também ele é chamado de eixo, né? Eu posso chamar ele de eixo das abscissas, né? Que aqui conhecemos também como eixo X. E esse aqui também é o eixo das ordenadas. Ele é conhecido como também o eixo Y. Qualquer ponto que eu pegar aqui, pessoal, no plano cartesiano, qualquer ponto que estiver no plano cartesiano, você tem que saber que ele tem um par ordenado, né? Para mim colocar um ponto aqui, eu preciso de duas informações. Por isso que eu coloquei aqui essas duas lacunas. Então eu preciso, um exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Aonde é que eu vou localizar esse ponto? Então eu preciso de duas informações, a informação do x e a informação do y. Então, num plano cartesiano, meu par ordenado sempre vai ter duas informações. A primeira informação, ela é o x, e a segunda informação, ela é o y. Professor, posso reverter isso aí? Não, pessoal. A primeira coordenada vai ser o x e a segunda coordenada vai ser o y. Não pode. Aqui primeiro eu coloco os valores de x e no segundo eu coloco os valores de y. Para esse exemplo aqui. Então eu quero encontrar aqui, vou colocar no meu ponto, esse ponto D aqui, esse ponto D, que está com as seguintes informações, 2 e 1. O que significa esse 2 e 1? Significa que eu tenho 2 de x e 1 de y. Então, esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu y. Então, como é que eu faço para localizar ele no plano cartesiano? Olha aqui como é que eu vou fazer. Então, aqui está me informando que x é quanto? 2. Então, x, aqui o eixo x, então ele é 2 positivo, então está daqui do lado direito, então 2 está aqui. E agora eu vou andar para o 1 de y, então eu estou 2 de x, 1 de y, então o ponto está aqui. Então aqui que se encontra o ponto D, porque ele tem coordenada 2 de x e 1 de y. Olha o ponto E, como vai ficar mais fácil. Eu tenho -2, esse -2 é onde? Muito bem, é no eixo x, porque primeiro é o x, segundo o y. Então vamos lá, eu estou com -2 de x, então -2 de x. Então eu tenho -2 de x, vou caminhar agora para 2 positivo, né? Tá positivo, então y positivo está desse lado. Então o ponto que eu estou procurando está aqui, -2 de x e 2 de y. Aqui é que se encontra o ponto E. Então, aqui fizemos aqui um exemplo de jogar os pontos no plano cartesiano. Vamos agora fazer o contrário, tirar do plano cartesiano e informar qual é o ponto. Então, aqui é como se eu estivesse informando o endereço de cada ponto. Você imagina assim, qual é o endereço do ponto A? Então, o endereço do ponto A é o que? Primeiro eu olho a coordenada de x. Então,
coordenada de x aqui é menos 4. Então, o ponto A tem a primeira coordenada menos 4, porque sabemos que a primeira coordenada é o x. E a segunda coordenada ele tem o ponto positivo, ó, porque está acima da origem. Então, aqui é 3. Então, ele tem coordenadas menos 4 de x e 3 de y. Olha como é simples, pessoal. Vamos encontrar aqui o endereço, né? Falando assim em endereço do ponto M que ele procura. Então, primeira coisa que eu faço, ó, olho aqui, sabendo que essa posição é x e y. Então, ó, eu tenho que x do ponto M, que ó, x do ponto M, ele é 1. Então, eu tenho x1 e o y é quanto? É 2. Então, ó, o endereço do ponto M é x igual a 1, né? E y igual a 2. Então, é 1, 2. E o ponto R, para finalizar, olha aqui, o ponto R eu tenho. Primeiro eu olho para o eixo x, então está partindo aqui do 3, então ele tem endereçozinho 3. E y ele já está do lado negativo, abaixo da origem. Então ele está em menos 2. A nossa questão de número 1, pessoal. Se tu estiver gostando, dá o teu joinha, pessoal. Bastante importante aí para o vídeo. Então vamos lá. Olha o que diz. Localize os pontos no plano cartesiano. É localizar, colocar no plano cartesiano essas seguintes informações. Então vamos aqui para o ponto A. Ele diz o seguinte, ó, menos 4 de x, então você sabe que este eixo é o eixo x e que esse aqui é o y. Então vamos lá, menos 4 de x, então menos 4 de x, eu estou nesse ponto e vou caminhar para 5 de y. Olha aqui, então eu tenho menos 4, vou fazer essa caminhada aqui, vou fazer essa caminhada até o 5 positivo. Então esse ponto A, ele se encontra aqui, ó, ponto A. Ponto B, 3 de x, cadê o 3 de x? Está aqui o 3 de x e o 0 de y. Vixe, professor, 0 de y é. Então ele está dizendo que eu vá para a casa do x e ande quanto para y? 0. Então eu não vou andar nenhum momento para o eixo y, nem para o lado positivo, nem o lado negativo. Então vou ficar aqui, ó. Então esse ponto aqui é o ponto B. É bastante importante, pessoal, ó, quando encontrar 3 e 0, o ponto sempre fica aonde está o número. No caso aqui sabemos que isso aqui é x e y, logo o ponto vai ficar em cima do eixo x. Olha o exemplo aqui. Então, 0 de x, cadê o 0 de x? Está aqui, ó, na origem. E ele está me dizendo o quê? Caminhe 3 casas para y positivo. Então, eu vou caminhar, ó, 1, 2, 3. Então, o ponto está aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto C. Note, ó, que aqui o ponto ficou em cima do eixo x, porque 0 era y. E o ponto ficou em cima do eixo x. Aqui, x era 0 e y era 3. Então, o ponto ficou em cima do eixo y. Tudo bem? Então, vamos lá. D. 1 de x e menos 1 de y. Então, estou aqui 1 de x positivo, menos 1 de y. Então, está aqui o ponto D. Tranquilo? Pessoal, questão de número 2. Olha o que ele pede. Trace os segmentos AB. Então, eu tenho um segmento de reta AB. E trace o segmento MN. Mas como eu vou traçar AB? Será que ele me deu alguma informação? Está aqui. Ele diz que A é 3 e 4. Ele diz que B é menos 3 e menos 4. Vamos localizar esse ponto. A primeira coisa que eu vou fazer é localizar o ponto. Ponto A, 3 e 4. Então, você já está claro aqui, ó. 3 de x, 4 de y. Então, 3 de x, 4 de y. Está aqui o ponto. Esse aqui é o ponto A. Ponto B, menos 3 e menos 4. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 e menos 4. Então, ó, menos 3 de x, menos 4 de y. Está aqui o ponto B. Então, vamos agora traçar o segmento de reta. Vamos traçar o segmento de reta que ele pede. Então, o segmento de reta que ele pede
é esse aqui, pessoal. Ó. Esse aqui é o segmento de reta AB. Vamos agora traçar o segmento de reta MN. Quais são as informações que ele deu? Ele diz que M está menos 1 de x, menos 1 de x e 2 de y. Então, ó, menos 1 de x e 2 de y. O ponto está aqui, ó, menos 1 de x e 2 de y. Aqui está o ponto M. O ponto N está em menos 1 de x, está aqui, ó, menos 1 de x e menos 1 de y. Então, o ponto está aqui. Como é que eu traço esse segmento? É isso aqui, pessoal. Ó, olha o segmento aqui. Vou traçar esse segmento aqui, ó. Ok, pessoal? Então, aqui conseguimos traçar os segmentos AB e o segmento MN, que aqui é o ponto N, ok? 3. Então, ele diz o seguinte: observe a circunferência traçada no plano cartesiano e dê o que se pede. Então, eu tenho um plano cartesiano, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, o eixo x e o eixo y. E aqui nesse plano cartesiano, que você está vendo aí quadriculado, existe uma circunferência. Então, dessa circunferência, eu vou fazer algumas perguntas, como: qual a coordenada do ponto M? O ponto M é esse ponto aqui, ó. Então, qual a coordenada? Quando eu pergunto qual a coordenada dele, eu pergunto qual o endereço desse ponto. Então, vamos lá, ó. Vou trazer para cá, ó. Ponto M, olha para cá, ponto M. Ponto M tem que ter duas informações. Aí, a primeira informação, ele está localizado em que de x? Ó, 3 de x, então eu tenho 3 de x. E y eu tenho quem? Ó, quem é esse menininho aqui? Isso, menos 1. Então já respondi a primeira pergunta, né? Coordenada do ponto M. Segunda, qual a medida do raio dessa circunferência? Então note que eu tenho, ó, de 0 a 1, 2, então tá. A distância disso aqui é 1 centímetro, né? Não sei, eu posso colocar 1 centímetro, metro, mas a distância aqui é 1, daqui para cá é 1, não é assim? De 1 em 1. Então, qual é o raio? O raio sabemos que é isso aqui, ó, da circunferência. Logo eu tenho, ó, daqui para cá 1 e daqui para cá mais 1. Logo o raio aqui é 2. Comprimento da circunferência. Aí onde entra também aqui você saber qual é a forma do comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência é igual 2πr. Então, qual é esse comprimento dessa circunferência? Então, o comprimento é igual 2 vezes π vezes quem é o raio? O raio é 2. Logo, o comprimento aqui é igual a 4π. Se pedir para substituir, você faz essa conta aqui, trocando π por 3,14 aproximadamente. Caso não, você deixa a alternativa assim. Beleza, pessoal? Gostou aí? Tomara que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá aí o teu joinha, deixa o teu comentário, qualquer dúvida aí. Estamos aí para ajudar você. Beleza, galera? Fui!